Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje vim falar sobre a quarta e última temporada de Sex Education, que chegou hoje na Netflix. E eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês falando sobre essa quarta temporada, a minha opinião, com spoilers, e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então eu já peço pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e não deixar de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela, os links vão estar na descrição também. Lembrando que eu produzo bastante conteúdo lá no TikTok, então corre lá pra me seguir. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa quarta temporada, porque eu estou muito curiosa pra olhar os comentários. É isso, dado o recado, vamos para o vídeo, porque eu tenho muita coisa do que falar. A gente já inicia com essa quarta temporada explicando pra gente ali, nos introduzindo ali pra história. A antiga Mordale, né, que no caso é a escola, foi fechada, então os alunos foram meio que espalhados pra várias escolas e os nossos protagonistas foram pra essa nova escola, a Cavendish. É uma escola mais contemporânea, mais atual, com maior diversidade entre os alunos. A gente vê que essa é uma escola que realmente ouve os alunos, né? Tem várias palestras, os próprios alunos criam atividades entre eles, clube do livro, clube de tal coisa. É muito, muito diferente comparado a outra escola, que no caso era muito antiquada, que tinha uma péssima administração. Mas a gente vê essa nova escola, não tô dizendo que ela é perfeita, até porque a gente vai descobrindo algumas coisas durante a história, mas que ela é uma ótima escola, né? Então a gente vê todo mundo se surpreendendo com essas diferenças, essas diversidades. E a gente já vê logo de início que o Otis já abre o olho e fica, opa, que eu vou aqui abrir um lugar ali pra terapia sexual com os alunos, igual fazer em Mordale, só que ele acaba levando um tombo, né? Porque a gente vê ali o Otis descobrindo que essa escola tem a nova, que no caso já é uma antiga terapeuta ali da escola, mas que é uma das novas personagens, porque nessa temporada temos novos personagens e saíram alguns, né? Saíram a Lily, a Ola, o pai da Ola, mas fomos introduzidos para novos personagens, os famosinhos, né, dali da escola, que é a Abby, a Aisha, o Roman. Temos, no caso, a terapeuta O também no elenco, e os personagens em si, os secundários ali da escola. Mas assim, o Otis ele já abre o olho e já fala, opa, vou fazer aqui terapia sexual com os alunos. E aí ele descobre que já tem uma terapeuta, então assim, já cria uma inimizade logo de cara entre eles, então a gente vê que esse vai ser o plot da temporada. Eu admito que gostei desse plot, eu até achei que ia ter romance, eu admito, porque tipo, criou meio que uma vibe Enemies to Lovers, sabe? E aí eu achei, só que tipo, ainda bem que não, porque assim, o Otis nessa temporada, gente, como em todas as outras, ele tá passando por muita coisa. E o Otis é um personagem que eu sei que divide a opinião do público, mas eu realmente gosto dele, porque ele é um personagem muito real. Ele acerta, ele erra, ele comete erros, ele pede perdão. Eu gosto muito do personagem. É claro que ele faz eu passar um pouco de raiva, mas a vida, né, gente? Mas assim, criou uma inimizade entre eles e foi legal, eu gostei da forma como foi construída a história. O Otis aí tá passando por muita coisa nessa temporada, em relação a Maeve, em relação ao Eric, em relação à mãe dele. Foi muita coisa, além também dele com a Ruby. Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso durante o vídeo. O Otis e a Maeve nessa temporada estão meio que, entre aspas, num relacionamento à distância, apesar deles não estarem realmente num relacionamento, né? Porque a Maeve, a gente vê ela indo pros Estados Unidos pra fazer intercâmbio ali, por conta que ela conseguiu uma oportunidade ali pra estudar junto com um escritor super famoso, e ela quer ser escritora, então a gente vê ela encarando essa oportunidade, meio que um intercâmbio ali, e ela meio que num relacionamento à distância com o Otis. Que aí a gente vê ali se complicando essa questão da distância, porque vemos ali muitas inseguranças, principalmente em relação ao Otis com os amigos ali da Maeve nos Estados Unidos. Então a gente vê algumas discussões entre eles, a Maeve tá passando por muita coisa também nos Estados Unidos, principalmente em relação ali das inseguranças dela ali como escritora, após ela escutar aquilo tudo do professor, ela recebendo a ligação sobre a mãe dela, né, que no caso a mãe dela tava com problema na saúde ali, ela morreu, né, por conta do vício nas drogas. Então temos ali a Maeve passando por umas coisas assim extremamente pesadas. Eu gosto muito da Maeve, a Maeve foi me conquistando cada vez mais durante as temporadas. E eu shippava muito ela, inclusive também com o Otis, mas daí aconteceu Otis e Ruby e eu fiquei dividida. Mas voltando, a Maeve é uma personagem que eu acho que ela tem muitas camadas. E eu gosto da dinâmica dela com o Otis, eu gosto da dinâmica dela, da amizade entre ela e a Aimee. E
ela passou por esse momento extremamente difícil, foi legal ver ali a amizade se fortalecendo ao redor dela, não só em relação dela com o romance com o Otis, como a amizade dos dois também. Um dos momentos que eu mais me emocionei assim mesmo, eu passei sempre pensando, passei o episódio inteiro pensando nisso, que no caso foi a Aimee e o Otis esperando ela fora do hospital. Foi uma atitude que qualquer amigo teria, né, mas não é qualquer amigo que eu disse, uma amizade verdadeira que eu digo, né, mas assim, mostra o quão forte é a amizade entre eles naquele trio. Então, eles não largam a mão de ninguém. Então, eu acho isso extremamente legal, extremamente bonito. Eu gostei da trajetória dela. A atriz entrega muito na atuação nesses momentos. A Maeve é uma personagem, ela é uma adolescente de 17, 18 anos que passou por muitas coisas. Ela teve que amadurecer sozinha. Então, é uma personagem com muitas camadas. Eu realmente gostei das escolhas que ela fez nessa temporada, que no caso, o romance entre ela e o Otis, eu queria que eles ficassem felizes, sim, mas eu acho que pra ela ser feliz, ela fez uma ótima escolha, que no caso, escolheu o futuro dela. Terminou meio em aberto ali o romance entre eles, mas eu achei que foi coerente com a história. Ela escolheu o futuro dela, então deixou meio que em aberto. Não fechou totalmente a história, como se eles nunca tivessem ficado juntos, mas também não deixou eles juntos ali. Fez ela escolher o futuro dela, que no caso, ali naquele momento, era o melhor. Ela se escolher, ela escolheu o futuro dela, as coisas que ela queria fazer pro futuro dela. Então eu achei totalmente coerente com a personagem. Me emocionei em vários momentos, principalmente no episódio do funeral, foi bem emocionante. Eu amei tudo naquele episódio, as músicas, os personagens ali, a atuação, tudo, eu gostei bastante. A relação do Otis e da mãe dele estava bem estremecida, estava bem complicada. O Otis, desde o início, mostra que ele ama muito a mãe dele. Ele entende que a mãe dele tá passando por muita coisa, mas ele acaba em vários momentos sentindo como se a mãe dele tratasse ele como um adulto, sendo que ele não é. Então, acontece uma complicação ali em relação a eles. A gente vê que a mãe dele, nessa temporada, tá muito mais vulnerável, porque tem muitas coisas acontecendo na vida dela. Ela é uma personagem que eu amo a mãe do Otis, assim, da série, desde o início. Eu gosto dela, eu gosto da profissional que ela é. A atriz arrasa na atuação, entrega muito com a personagem é simplesmente perfeita. Eu realmente gosto. E eu gostei de ver esse outro lado dela. Eu gostei mesmo desse plot. Eu sei que pode ser que tenha algumas pessoas que não vai gostar tanto, mas eu gostei de ter mostrado o outro lado dela. Essas inseguranças. A mãe do Otis descobriu ali no final da terceira temporada quem era o pai da criança, que no caso não era o pai da Ola. Então a gente vai tentando descobrir quem é o pai do bebê, né, da Joy, nessa temporada. A gente vê ali a mãe dele sendo diagnosticada com depressão pós-parto, que é uma situação muito complicada que muitas mulheres após o parto passam. Então a gente vê ela lidando em relação à criança, em relação ao Otis, em relação ao trabalho dela, porque ela se sente insegura, né, ela sente como se ela parasse um pouco a carreira dela, ela poderia que não voltaria a ser a profissional como ela era antes. Então, muitas coisas acontecendo na vida dela. Muitas coisas. Além, né, da irmã dela, que é a nova personagem da temporada, que é a Joana. A Joana também, a gente vai conhecendo um pouco do passado dela, as coisas que ela passou, o porquê dela reagir daquela forma com as coisas, o que tá acontecendo com ela. Então, eu achei, assim, muito interessante ter trazido essa personagem. Eu achei que no início eu não ia gostar tanto, mas eu gostei porque foi mostrando outras coisas, foi desenvolvendo as personagens, foi mostrando que a mãe do Otis tem muitas camadas. E eu gostei da forma como foi trabalhado, de mostrar no final ali ela contando pro pai da criança, que no caso é o ficante da Joana. Então, a gente vê tantas coisas acontecendo ali na vida dela. Eu achei que a personagem entregou muito na história e como foi finalizada a história. A relação dela com o Otis, que estava estremecida, mas eles se resolveram, mostraram que são uma família, que eles se apoiam, que eles se amam, que eles precisavam ali daquele momento ali pra conversar. E eu realmente gosto muito. Nossa, eu realmente gosto da mãe do Otis e eu gostei da forma como foi trabalhada, sabe? Eu achei muito interessante essa história da questão da mãe solteira, das inseguranças, porque isso acontece. Então, eu achei que foi muito bem trabalhado. Tivemos ali a amizade do Otis do Eric estremecida também, mas o Eric tava passando por muita coisa. Nessa temporada, o Eric não foi focado em questão de casal como nas outras temporadas, né? O Eric foi focado ele
só o desenvolvimento dele individualmente, que eu achei muito interessante. Então a gente vê muito isso, ele conhecendo novas amizades na nova escola, ele conhecendo novos amigos. Ele mesmo fala pro Otis, né, que eles não têm tantas, eles têm coisas parecidas, mas eles têm coisas muito diferentes um do outro, que talvez o Otis não entenderia ele, e que outras pessoas entendem. Então ele criou novas amizades, ele criou novas amizades, mas a gente vê muito frisado nessa temporada em relação ao Eric individualmente, né, que no caso é da igreja, ele se encontrar ali, qual decisão tomar. Então eu achei que foi bem trabalhado, sim. Eu achei bem bonito a relação da mãe dele e das irmãs dele com ele. Eu gostei da trajetória do personagem. O Eric é um dos meus personagens mais queridos. Eu gosto muito dele. Eu achei interessante não focarem dele como um casal com alguém, mostrar a trajetória dele, eles se encontrando ali. Então eu gostei, e gostei que eles conversaram, né, o Eric e o Otis conversaram, porque o Otis, sim, em vários momentos ele foi muito egoísta ali em relação ao Eric, porque a gente vê que em vários momentos o Otis, mas a minha clínica, mas a Maeve, mas não sei o que, e esquecia que ele tinha um amigo ali pra conversar, pra se abrir, pra escutar o amigo. Então o Otis merecia um sacode, e recebeu, e acabou que acordou e resolveram. Então eu achei que foi necessário, apesar de eu amar a amizade deles, eu não queria que eles se separassem da amizade, porque assim, eu sempre falo aqui no canal que eu amo amizades em séries, e Eric e Otis é uma delas, é uma das amizades que eu mais gosto. Eles se amam, eles se apoiam, eles conhecem o pior lado um do outro, o melhor lado um do outro, e mesmo assim tem uma amizade extremamente forte. Então eu gostei que eles conversaram e se resolveram. O Adam foi um personagem que ele ficou meio afastado em questão da escola, porque ele parou de estudar. Então a gente vê mais o desenvolvimento dele em relação à família dele, ao pai dele, que tem vezes que eu até esqueço que o pai dele era um completo babaca lá na primeira temporada com o Adam. Então a gente vê ele tendo esse desenvolvimento sozinho, né, além de ter com a família, em relação à mãe dele, com o pai dele principalmente. Então tivemos momentos ali que o pai dele estava tentando se aproximar dele, tentar conversar com ele. A gente vê que o pai dele estava realmente tentando mudar. Eu achei isso muito, muito legal. Ele querendo que o filho dele se desse bem com ele. Então a gente vê ele ensinando o carro. O Adam trabalhando como estagiário ali naquela fazenda com uma nova personagem, que inclusive eu gostei dela. Eu achei muito fofos os dois. Tipo assim, não focaram muito no casal deles, só no finalzinho assim. Mas eu super shippei eles durante a temporada. Eu achei que eles dois super conversaram, a personalidade dela, a personalidade dele. Eu sinto que ele tava muito seguro ali. Eu acho isso muito legal, porque o Adam foi um outro personagem que foi me conquistando durante as temporadas também. E eu gostei de como foi finalizada a história dele nessa temporada também. Precisamos falar sobre Aimee e Isaac, que foi, assim, dois personagens que me ganharam mais ainda. Eu amo a Aimee, eu amo o Isaac. Então, o Isaac é um personagem que foi me ganhando também. E a Aimee, sim, minha personagem favorita, né? Ela é uma personagem que ela é incrível, eu gosto muito dela, eu acho ela muito forte. E após aquele abuso que ela viveu, né, no ônibus, que é um trauma gigantesco, ela foi se encontrando, né, nessa temporada ali com a arte, com a ajuda do Isaac, que foi ajudando ela ali. Então os dois foram se aproximando. A Aimee, eu acho ela uma ótima amiga. Ela é admirável, eu acho. E ela passou por tudo aquilo, então ela se encontrou ali na arte pra expor ali toda a questão do trauma dela, que aconteceu. Ela teve um desenvolvimento assim perfeito. A dinâmica dela com o Isaac em todas as cenas, a química exalando. Gente, eu achei desde o início, quando eu olhei os dois juntos, eu falei, cara, eles combinam. Como eu não tinha pensado nisso, eles combinam. E eu acho muito fofo que qualquer momento ela tá lá com o cupcake dela, entendeu? Eu gostei muito da relação dos dois e da forma como foi trabalhado toda a questão do trauma dela, como ela se expressou com os seus sentimentos. E temos que dar uma nota de 0 a 10 para aquele quadro de melão dela, e eu dou 10. Porque ela é uma grande artista. O Jackson é um personagem que eu gosto, e a gente teve essa questão ali dele descobrir
ele acabou descobrindo que tinha um caroço, ele passou no médico, descobriu que não era nada grave, e ele ficou com esse anseio, né, essa vontade de conhecer o pai biológico, que ele descobriu que era um completo de um babaca. Mas a gente vê também a relação dele com a Viviane é uma personagem que eu gosto também, ela, apesar de ser uma personagem bem secundária, que ela quase não aparece, eu gosto dela. Eu achei interessante a questão dela com um novo carinha ali, um interesse amoroso. Eu só não entendi por que colocaram ele como um cara extremamente abusivo, sendo que, tipo assim, colocaram isso no final da temporada. Eu senti falta de desenvolverem isso melhor, sabe? Tivemos também o Cal, né? O Cal é um personagem que eu senti muito deixado de lado. Eu acho isso uma coisa, assim, um dos pontos negativos, porque eu senti que a história dele não foi tão finalizada quanto a dos outros personagens. Eu achei que, tipo, tinha vários momentos que eles deixavam um pouco de lado o personagem. Eu entendo que ele não faz parte dos protagonistas, mas eu senti falta de mais cenas dele e explicar um pouco mais e a gente conhecer mais o personagem. E o Otis e a Ruby, né? Eu admito que eu shippei muito eles na terceira temporada. Eu gosto muito dos dois, mas eu entendo deles não serem um casal, tá? Porque o realmente amor do Otis é a Maeve. Mas eu admito que eu shippei um pouquinho assim nessa temporada, assim. Mas eu gostei da Ruby nessa temporada. Eu só senti falta, assim. É porque ela tava muito perdida, né? Ela tava muito em relação a Sarah, né? A terapeuta, ou o Otis. Então eu senti um pouco ela perdida também, mas eu gostei dela, de como finalizaram a história dela no final, sabe? Ela é uma personagem muito querida, que foi conquistando muito público, então... Mas eu gostei da história dela sendo finalizada ali no último episódio. No geral, eu gostei muito dessa temporada, desses novos personagens que tiveram, eu gostei de cada um deles, eu gostei da trilha sonora, eu gostei de como eles finalizaram tudo aquilo. Claro que tiveram pontos negativos, pontos positivos, tinha coisas que eu sentia que não tiveram um desenvolvimento suficiente, mas outras eu acho que foi muito, muito bem trabalhado. Eu gostei muito da série, gostei muito da temporada, estou feliz. E foi bem finalizada, não foi cancelada. Gente, olha só, é um milagre, porque comparado às outras séries da Netflix que não tem nem final, eu acho que assim, a gente venceu demais para os fãs de Sex Education. E eu continuo dizendo que pra mim é uma das melhores séries teens da Netflix. Eu acho que ela aborda assuntos muito interessantes e é uma série bem dinâmica, né? Então eu gostei bastante, me prendeu bastante essa temporada. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, então já peço pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e não deixar de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela e os links vão estar na descrição também. É isso, um beijo e tchau!